O estimador de Kaplan-Meier, ele é muito intuitivo, né? A gente chama que é uma análise não paramétrica. O que é uma análise não paramétrica? Vocês se lembram que a gente estava trabalhando para obter os parâmetros de uma Weibull ou de uma log normal, a gente escolhe a distribuição e tenta fazer o melhor possível com essa distribuição. De que maneira? Usando a estimação de máxima verossimilhança para que a gente obtenha os números, né, as estimativas dos parâmetros de cada distribuição. No caso da Weibull, 2 parâmetros são de forma e de escala, né? Então, esses 2 parâmetros regem a distribuição e a gente fez as contas com esses parâmetros. Aqui não, aqui nós vamos estudar os dados, né? Por meio de uma estimação de Kaplan-Meier, né? Que não paramétrica, não tenho interesse de obter essas estimativas de parâmetros nenhum. Eu quero estudar o que acontece com a taxa de falha. Então, é uma adaptação da função de confiabilidade empírica, em que, na ausência de censuras, ela é definida como a taxa, a função de confiabilidade, né? Ela vai ser, poxa, simplesmente o número de itens em operação até o tempo t dividido pelo número total de itens em teste. Então, você vai vendo a curva acontecer de maneira natural, né, na ausência de censuras. Aí o Kaplan-Meier falou assim, mas e no caso de censuras, né? Então, eles desenvolveram uma forma de cálculo da função de confiabilidade, né? Essa estimativa é uma função escada com degraus, os tempos observados de falha. Então, a cada tempo observado de falha, é calculado um degrau na R de T, né? E ele inclui censuras, né? Aí tem DJ, vamos dizer assim, é o número de falhas no tempo TI, aí tá, TJ aqui, né? TI, né? E aí, NJ é o número de itens em risco nesse tempo TJ. Aqui é TI, TJ. Não falhou e não censurou até o tempo TJ, tá certo? Então, assim, essa ideia de colocar o número de itens em risco naquele tempo TJ inclui as censuras. Portanto, o estimador aí vai ser algo assim, uma produtório dessas, vamos dizer assim, probabilidades, né? Então, ele vai sempre, quantos itens continuam funcionando, dividido pelo número de itens em risco, no momento 1, que é o momento 1 de falha, né? Observado de falha, esse momento 1. No momento 2, observado de falha, não de censura, ele vai colocar o N2 menos D2, que é quantos itens sobraram nesse momento. Então, esse produtório vai nos dar a função sobrevivência no tempo T. Acho que a correção aqui é TJ mesmo, viu? TI aqui está errado. Tá certo? Muito bem. Ela vai produzir, então, uma função com os degraus em cada tempo de falha que apareceu no nosso processo. E assim eu posso observar a função empírica aqui sem ter nenhuma suposição de paramétrica nesse caso, né? Sem ter nenhuma suposição de curva de falha, né? Então, essa é uma ideia muito boa, que fez com que surgisse, então, o teste de hipótese para se as distribuições são as mesmas. Então, independente da distribuição, pode ser uma wide, pode ser uma log normal, pode ser qualquer distribuição, ele vai conseguir fazer um teste de hipótese por meio dessas curvas, calculando como se fosse a curva principal e de uma máquina 1, máquina 2, qual a diferença entre essas duas curvas em termos de o observado e o predito, né?
Então, aqui vai dar uma Q quadrado, né? Esse é um teste bem interessante. Então, eles desenvolveram esse teste a partir dessa função observada, vamos dizer assim, de sobrevivência, apesar das censuras, e também pode até calcular a taxa de falhas aqui, no caso, certo? Vou fazer um exemplo simples para a gente começar a entender o método de Kaplan-Meier, né? Tem em Excel, mas eu já tenho em Minitab também, então vamos olhar para um exemplo simples aqui. São uns dados muito, poucos dados, né? E são muito simples da gente observar, né? Só para a gente entender como funciona a curva do Kaplan-Meier. Então, imaginem só que eu tenho tenho dois exemplos aqui. Um com 5 itens, outro com 10 itens. Então, nós vamos fazer análise de Kaplan-Meier para cada um desses exemplos. E veja só, aqui não está o tempo de falha ou de censura, né? Aqui tem o tempo e censura. Então, tem um tempo, esse caso aqui, 2, é falha. Vamos colocar a censura como 0, tá certo? Então, esse aqui é um tempo, sim, falhou no tempo 2. Então, lá no Kaplan-Meier vai aparecer na posição 2, né? No tempo 2, vai ter um degrau, né? 4 tem uma censura, então não vai aparecer degrau no tempo 4. No tempo 6 tem uma falha, né? E essa é falha porque não foi censurado, né? Aqui vai aparecer um degrau, mas um degrau. Nesse tempo 2, inclusive, tem uma censura. Então, como é que ficaria a curva de Kaplan-Meier, nesse caso, com a censura? Vamos observar essa curva na análise de distribuição, que não paramétrica. Ela é muito boa quando eu tenho poucos dados também, né? Ela funciona muito melhor, muito bem. Quando eu tenho muitas censuras também, né? Ela funciona muito bem. Então, vou fazer esse primeiro exemplo, as variáveis aqui. A variável é tempo, o primeiro exemplo. Aqui não tem por variável. Censura vai ser a coluna censura 1 aqui, com o valor 0, a nossa censura, né? Fazer o seguinte. Antes da gente mostrar com censura, eu vou mostrar como se não tivesse censura isso aqui. Fosse todos dados de tempo de falha. Tá certo? Então, no tempo 2, haveria 2 falhas, tá certo? No tempo 2. Mais uma falha no tempo 4, mais uma falha no tempo 6 e uma no tempo 7. Como seria aqui a nossa estimativa, né? Pois até o gráfico de sobrevivência, né? Gráfico de sobrevivência. Aqui, né? Tá, esse aqui já está razoável para a gente explicar. Então, estou explicando aqui o método, né? O método, ele fala, olha, não tem valores censurados. Então, lembre-se que agora estou fazendo sem censura, como se todos esses tempos fossem tempos realmente de falhas. Todos esses itens tivessem falhado nesses tempos aqui demarcados. Ele vê o tempo médio aqui, e aqui ele faz a tabelinha, ó, estimativas de Kaplan-Meier. Como eu falei, no tempo 2 aparece uma falha, então, nesse tempo, estavam 5, todos os itens em risco. Quantas falhas houve nesse tempo 2? 2 falhas, portanto, a taxa de falhas foi 40%, né? 2 em 5. Agora, a sobrevivência é 1 menos a taxa de falha, né? Então, vai ser 0,6. Então, 0,6. Então, 60% de sobrevivência até o tempo 2, é o que ele está me falando. Depois, no tempo 4, que é o próximo tempo de falha, cuidado, não estou vendo censura aqui. No tempo 4, que é o próximo tempo de falha, sim, tivemos uma falha e havia 3 itens sob risco. 3 por quê? Porque havia 5, 2 falhas, sobraram 3. Esses 3 aqui vão contar como
esse aqui vai contar como uma falha. Então, agora eu tenho 3 falhas no total inicial sob risco, 40%. Então, é 3 dividido por 5. Então, aqui o nosso denominador é 5, porque não há censura. E assim vai acontecendo. No tempo 6, eu tenho mais uma falha, então são 4 que falharam em 5. Então, no tempo 6, a probabilidade de sobrevivência é 0,2, 20%. E no tempo 7, probabilidade de sobrevivência é 0. Tá certo? Então, essa é quando eu faço o estimador de Kaplan-Meier mais simples. Vamos voltar aqui usando essa fórmula na ausência de censuras, tá certo? É ter número de itens de operação até o tempo t, dividido pelo total de itens em teste. Agora, nós vamos colocar a censura. Nós temos a informação de que este item 2 e o item 5 foram censurados. Um no tempo 4, outro no tempo 2. Vamos ver como é que fica, então, aquela fórmula do produtório lá embaixo, né? De confiabilidade. Estou lidando com dados não paramétricos aqui. Vou colocar censura aonde? Censura. E aqui eu tenho a censura é igual a 0, né? Na coluna da censura. Ok. Só uma coisa. Antes, não mostrei da parte anterior o gráfico, né? Olha o gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico anterior. Então, o gráfico com poucos dados, fica uma escadinha, né? Mas você já vê a taxa de... o gráfico de sobrevivência, a função sobrevivência. Ela é feia e tal, poucos dados, etc. Mas quando eu tenho mais dados, ela vai ficar mais adequada. Muito bem, aqui eu tenho um problema, que é da censura, então valores não censurados são 3 e censurados à direita 2, né? Aqui ele me dá já a estimativa da média, mas com essa nova tabela de sobrevivência dado pela função de Kaplan-Meier. A ideia dele estavam no tempo 2, a primeira vez que aparece uma falha, estavam 5 casos no tempo 2. Vou mostrar os dados. Né? Eu mostro aqui. Está aqui. Opa, os dois juntos. Então, eu tinha 5 casos, aqui, ó, os 5 casos estavam, sobreviveram até a primeira falha, que foi, olha, censura 1, então isso é falha, então 2 é falha, então até o tempo 2. E quantos falharam no tempo 2? Esse aqui falhou? Não, ele censurou. Então, ele não falhou no tempo 2, né? Então, eu tenho uma falha no tempo 2, né? E, então, eu tenho já a probabilidade de sobrevivência de 80%, diferente daquela outra que era 60%, porque contou aquela falha. Ó, 60%. Então, um só em 5, então, 80% sobreviveram, 4 em 5. Muito bem, vamos continuar então. Qual a próxima falha? O 4? Não. O 2? Não. Próxima falha é a falha que foi marcada do item 3, que é no tempo 6. Então, ele já pula para o tempo 6, que é a próxima falha. Quantos itens estavam sob risco no tempo 6? Só 2 elementos, porque porque um já havia falhado e mais 2 já haviam censurados. Então, não conta o 4, o item 2, que é 4, e o item 5, que é 2. Então, esses 2 itens censurados já estão contabilizados aqui nos itens sob risco. E vai aparecer mais mais um 20% aqui, um 0,8, né? Então, ele vai multiplicar, aqui eu tenho 50%, vamos dizer assim, né, de falha
nesse momento do momento 6, vezes o 0,8 anterior, dá 0,4. Vamos ver a 50%, certo? Ó, um item em 2. Número de falhas é um item em 2. Na nossa RT agora com censura, é sempre os itens faltantes dividido pelo que estava em risco. Então, aqui, ó, é um item que estava... um item que falha sobre os dois itens que estavam em risco. Então, por isso que ele pega o valor inicial 0,8 vezes meio aqui, né? Que vai dar 0,4. Então, assim, é assim que ele vai montando. Parece que dá a mesma coisa, mas não, claro, porque ele está considerando essas unidades que foram censuradas. Então, a taxa de falha é realmente expressa por essa curva. E a curva fica com uma outra forma, né? A curva fica mais parecida como uma taxa de falha de verdade, porque leva em conta os itens censurados. Quando eu tenho mais casos, isso vai ficar um pouco mais, vou colocar o tempo 2 aqui, a censura 2 aqui, ele vai ficar um pouco mais visível a taxa de falha. Ele vai melhorando a nossa visibilidade da curva de taxa de falha, tá certo? Então, como eu uso essa curva, por exemplo, para dados dos nossos processos, né? Então, eu tenho aqui os dados, esse aqui é do Parque 1, que tem tem um tipo A e um tipo B. Eu vou levar esses dados para o Minitab, para ele fazer as nossas estimativas, vou colocar aqui mesmo, as nossas estimativas de Kaplan-Meier. Então, aqui eu tenho a coluna de idade, que é justamente nos exemplinhos a gente tem o tempo aqui, né? Tempo ou idade, né? Aqui é o nome que deram aqui é idade. E tem aquela coluna de censura. E aqui nesses dados a gente tem esses gráficos, só para a gente mostrar o gráfico novamente, seria a idade aqui contra o início da operação, dividido por quem falhou ou não aqui, né? Para a gente lembrar. Então, esses aqui são os dados que a gente tem. Esses já estão misturados pelo equipamento, né? Mas vamos ver o gráfico da função Kaplan-Meier, nesse caso. O modelo de Kaplan-Meier. Vou colocar a idade, né? Ainda não vou fazer por variável, vou colocar a censura, que é falha ou censura, e no caso a censura aqui, me parece que é C, né? Isso. Esse é o que marca aqui quais dados são censurados. Vamos ver os dados. Muito bem. Aqui eu tenho, então, olha só, a saída aqui, ele vai procurando os tempos de falha. Então, o primeiro tempo de falha que ele encontrou foi 5 anos e 0,63. Estavam sob risco 647 e falhou 1 aqui, né? Olha, nesse momento, é quanto estava sob risco já, né? E aí ele vai montando uma falha, depois tem nesse tempo que tem 2 falhas, né? Ele vai montando em função, não aparece aqui os dados de censura que estão aqui nesse meio, como a gente havia visto nesse gráfico. Então ele vai colocando, olha, tem primeiro dado de falha é justamente esse ponto aqui, né? Mas tem vários que são censurados, né? Então, ele vai nos dar a distribuição. Veja só como a taxa de sobrevivência, né, ou a função sobrevivência, ela continua 100% até
nos 5,6 anos aqui, né? 5,6 anos. Então, é como se eu tivesse, olha, até 5 anos mais ou menos, 100% sobrevivem, mesmo estando com censurados aqui, né? Então, tá todo mundo sobrevivendo. E depois essa taxa, ela vai começar, essa função sobrevivência, que é a probabilidade dele durar até esse momento, né? Vai caindo, né? E aí, por exemplo, você pode tirar aqui para 10 anos, por exemplo, qual é o percentil, né? Ele dá até o percentil aqui de probabilidade de sobrevivência. Então, se alguém está interessado e fala assim, Roberto, como é que é 10 anos? Ó, está no 92%, né? Tá mais ou menos aqui, 92% de sobrevivência, né? Ah, eu quero saber 50%. Não tenho. Por quê? Porque não chegou, né? Eu não tenho o que aconteceu para a mediana, não consigo calcular a mediana aqui, porque nesse caso eu não tenho essa taxa, né? Essa é uma característica da função aqui, confiabilidade do Kaplan-Meier, mas a partir desse modelo de Kaplan-Meier é que a gente faz nossas análises de testes de hipótese.